Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube de Leitores RTP3. Página a página construímos o mundo. Desta vez recebemos, e é uma grande honra tê-lo hoje connosco, António Bagão Félix, uma conversa a propósito deste último livro, 40 Árvores em Discurso Direto. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo a este Clube de Leitores e à FNAC Chiado que hoje nos recebe. Mais um livro dedicado às árvores. Não sei se calhar para as pessoas aqui presentes pode ser uma surpresa, porque sempre o conhecemos nas funções de secretário de Estado, de ministro, enquanto economista, e agora aparece-nos a escrever e a falar sobre as árvores. Foi uma paixão que foi surgindo na adolescência e em criança. Boa tarde, é um gosto estar aqui, Ana Gabriela, obrigado pelo convite, também da FNAC. Hum, eu não consigo determinar um momento a partir do qual me dediquei a assuntos da vida vegetal, do mundo vegetal, da botânica, mas mais ou menos na altura em que decidi ir para a economia, que é um pouco estranho, não é? Se calhar não, já vamos tentar perceber estas ligações que às Não, vezes. eu na altura hesitei muito no liceu entre ir para a economia e para a agronomia, mas acabei por ir para a economia, não estou arrependido de todo, não é? Procurei desempenhar as minhas funções tecnicamente o melhor que podia e sabia, mas nunca deixei de seguir a botânica. E na botânica eu costumo dizer que me transformei definitivamente num amador, não é? Amador porque não tenho formação propriamente nesse sentido, nem exerci qualquer função botânica, a não ser agricultor no Alentejo, e amador porque amo aquilo que entusiasmadamente procurei satisfazer para mim. Não é? Há também um fator que me alimentou esta viagem, este roteiro, este itinerário pela botânica e pelas árvores, pelos arbustos e pelas ervas daninhas, por tudo, não é? Eu gosto de tudo que é mundo vegetal, eu gosto, que foi a ideia da curiosidade. A curiosidade é aquilo que me alimenta quando acordo todos os dias. Ainda hoje é, e espero que seja até o último dia da minha vida. Não? Que é, até há pessoas que me perguntam, mas para que é que queres saber isso? Ou outra coisa qualquer. E eu respondo simplesmente, quero saber porque gosto de saber. E a botânica oferece-nos um quadro da infinitude. A infinitude. Ou seja, quanto mais eu possa saber de uma dessas 40 árvores, mais tenho a sensação de que me falta ainda muito para saber sobre essa mesma árvore. Então, o que é que um economista pode aprender com as árvores? Bem, o economista pode aprender várias coisas com as árvores. Eu até costumo dizer na brincadeira, e até já falámos nisso, que eu na economia tratava da árvore das patacas. E depois abandonei a árvore das patacas e dedico-me às árvores propriamente ditas. Mas eh, as árvores ensinam-nos uma coisa que a economia não ensina, não? Que é a circunstância de, diferentemente de nós, em que nós temos um comando central que é o cérebro, uma vez falhado o cérebro, desaparece a vida, a árvore não tem comando central. Ou seja, todas as suas partes, as raízes, o tronco, as folhas, os ramos, as flores, os frutos, até podem estar doentes, podem ser maltratados, mas a árvore tem uma forma de vivência e de reviviscência que lhe permite superar muitas contrariedades eh, com base nessa articulação cadenciada e harmoniosa, não é? É isso que às vezes falta na economia. A economia é uma ciência de restrições, uma ciência social de restrições. Ou seja, há uma função objetiva e depois há um conjunto de restrições, maiores ou menores. E na economia, essas restrições levam-nos muitas vezes
a contradições. Só um exemplo para mostrar este tipo de contradições. É, o Prémio Nobel da Economia, em anos sucessivos, pode, sem qualquer escândalo, ser atribuído a dois economistas que, sobre o mesmo assunto, têm ideias opostas. Ora, isso não acontece muito no mundo vegetal. E já agora, e continuando aqui a pensar no mundo da economia e da botânica, por vezes penso que nos esquecemos da riqueza que um país pode ter se preservar e conservar as suas árvores, as suas florestas. Provavelmente esquecemos disso muitas vezes e se calhar, não sei, será que o PIB ou na avaliação do PIB poderíamos ter em conta este fator, não só a riqueza que uma floresta pode proporcionar, mas também quantificar os serviços ecológicos que uma árvore presta às nossas comunidades humanas? Sem dúvida. Antes de procurar responder à sua questão, eu devo dizer que o sentimento que me levou a estudar botânica e o sentimento que me levou, por exemplo, a escrever este livro, é um sentimento de gratidão. Porquê? Porque sem as árvores nós não estaremos cá a falar neste momento. Não havia condições de vida humana e elas oferecem-nos esse milagre natural da fotossíntese, que é transformar a energia solar em energia química, capturando dióxido de carbono e libertando oxigênio, para além de todas as outras funções que a árvore pode ter, alimentos, medicamentos, sombra, estética, gosto, a fixação de solos, madeiras, enfim, nunca mais estaríamos aqui uns largos minutos a dizer isso. E, portanto, é um sentimento de gratidão. E é esse sentimento de gratidão que eu tenho de dizer com tristeza que muitas vezes, numa sociedade hiperconsumista, numa sociedade muito hedonista, em que hoje vivemos, as árvores são objeto ou são vítimas de uma certa cultura de indiferença. Uma cultura de indiferença, não é? E, falando de economia e falando no PIB, o Produto Interno Bruto, o PIB, de facto, como é calculado em economia, não reflete a riqueza substantiva de um país, de uma região, seja de que for. Não é? Se nós, na nossa casa, o nosso PIB ao longo do ano são os rendimentos e os proveitos que temos e os ativos que temos, uma casa, se for o caso, o automóvel, enfim, outros bens. Não é? E se o automóvel se deteriorar, se tiver um acidente e deixar de ter o automóvel, abato ao meu PIB doméstico esse automóvel que deixo de ter. Ora, na macroeconomia, o PIB só soma. Ou seja, é o conjunto, chamado valor acrescentado dos bens e dos serviços de um país. Mas não subtrai nada. Eu dou-lhe um exemplo. Os dramáticos incêndios de 2017, para além da tragédia de mortes humanas, destruiu partes significativas da nossa floresta, o pinhal de Leiria e não só, não é? Se, como deveria ser, se deduzisse, abatesse ao PIB aquilo que deixou de existir, neste caso, destruição de floresta, provavelmente o PIB não teria crescido nesse ano, teria decrescido. E quem diz árvores, diz qualidade do ar, diz água, diz recursos naturais, não? E, portanto, há quem já fale num PIB verde, ou seja, num PIB verde e num PIB azul por causa dos oceanos, que leve a que se considere, a que se abata a degradação, a destruição, neste caso de florestas. Olha, e se assim fosse, não me refiro a Portugal, mas também a Portugal, quer dizer, no mundo inteiro, os políticos, os governantes, seriam muito mais escrutinados. Quer dizer, porque em 2017 o PIB de facto cresceu. Mas com as regras atuais
ele cresceu. Bem, e portanto isso dá um certo conforto, entre aspas, a quem está na gestão da coisa pública. Hum, e, e era isto, é isto sobretudo que sobre a questão. Um ponto que talvez as pessoas, muitas pessoas não saibam, não é? Não tenham consciência, ou saibam, ou pelo menos não tenham consciência disso. Atualmente, hum, a distribuição de florestas no planeta, em alguns anos, chega a 150 mil quilómetros quadrados. 150 mil quilómetros quadrados é um pouco mais do que um Portugal e meio ou 3 Suíças. E, no entanto, a questão das árvores é uma questão também geracional, não é? É também uma questão em que não se pode exprimir o egoísmo geracional. Eu não posso ser indiferente às árvores, porque as árvores são precisas para que as minhas filhas e as minhas netas, e se possível amanhã as minhas bisnetas ou bisnetos, tenham as condições de vida que é meu dever procurar ajudar para que isso aconteça, não é? E esse é a tal cultura da indiferença que eu há pouco lhe falava. Aliás, este livro é um bocadinho para combater essa cultura da indiferença, porque estas 40 árvores que encontramos aqui são árvores fáceis de encontrar aqui nas nossas ruas de São. Lisboa, por exemplo. São. Todas estas árvores existem em Lisboa, não é? Mas se retirar daqui a oliveira, o eucalipto e o pinheiro, que por acaso eu não tratei, a maior parte das pessoas não sabe o nome das árvores. Ora, a relação entre seres vivos começa pelo nome, não é? Entre humanos começa naturalmente pelo nome. Eu sou António, Ana Daniela é Ana Daniela, como é óbvio, mas é o nosso primeiro modo de contacto, não é? É sabermos o nome da pessoa, não é? É o elemento identificador que pode fazer desenvolver uma relação ou estabelecer o contacto, não é? Nós não nos tratamos por números, não é? E quando às vezes tratam as pessoas por números, sabe-se bem o resultado que aconteceu na história, não é? Nós tratamos pelo nome. Porquê é que nós não sabemos os nomes das árvores? Eu há uns poucos anos fui fazer numa escola uma pequena palestra sobre árvores, não é? Com slides. E o primeiro slide era marcas de automóveis. E os alunos responderam todos brilhantemente, que eu aliás não sei. Eu sou um completo ignorante em marcas de automóveis, excluindo o meu, que sei, não é? Obrigatoriamente. Não sei mesmo. Mas ok, eles sabiam e bem. Pronto. Depois passei para gadgets. Eles sabiam todos. Não é? Depois passei para frutas. Sabiam o nome das frutas. Animais também. Uma série de animais. É o urso, é uma cobra, é não sei o que. E depois pus, no quinto ou sexto slide, pus 3 ou 4 árvores. E já ninguém soube o nome das árvores. Jovens. Não é? Portanto, isto também faz parte da cultura da indiferença. Saber o nome de uma árvore é um ato de respeito por ela, é o primeiro bilhete de cartão de visita para a conhecer melhor, porque o jardim é um espaço de interpelação, não é? Eu entendo assim, não é? Quando vou a um jardim, quando passo numa rua com árvores, para mim é um espaço de interpelação. Porque é que esta árvore se chama assim, não se chama de outra maneira? O nome, já não digo o nome científico, evidentemente que é mais pelo nome científico que extrato, não é? Mas também o nome vernáculo, o nome popular. Não é? E quantas vezes eu pergunto a pessoas conhecidas, amigos mesmo, ouve lá, há quantos anos vives aqui? Há 30, muito bem. Quando sais daí na porta da tua casa, tens à frente 3 árvores ou 4, não é? Como é que se chamam? Nunca tinha pensado nisso. E, no entanto, sabemos todos o nome do gato do vizinho, não é? E outras coisas. Portanto, eu acho que a questão da interpelação, permita-me dizer assim, não é? Começa também pelo nome E por dar voz a estas árvores, porque o que acontece neste livro é que são as árvores que se apresentam e Sim. que falam com o leitor, não é? para elas se sentirem à vontade, não é?
Eu apenas me limitei no teclado do computador a dizer escrever. o que elas me diziam. Mas foi um bocadinho isso, sabe? Em termos metafóricos, Metafóricos. não é? Ok. Até me permite, agora surgiu-me de repente uma comparação, não é? Hum, a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá agora, não é? Uma vez perguntaram-lhe eh, se rezava muito. E ela disse, eu rezo, mas mais importante que eu rezar a Deus é que Deus fala, mais importante que eu falar a Deus é poder sentir que Deus me está a falar a mim, não é? É nesse sentido, quer dizer, as árvores foram elas que me puxaram, não é? E que me entusiasmaram, e é esse encontro através de um sentido até de entreajuda entre elas todas, né? Porque a botânica, o mundo vegetal é um mundo de muita entreajuda. Na Sim, procura do aliás, sol, na procura dos nutrientes, na solidariedade na entre as árvores que solidariedade. partilham o mesmo espaço e que Há- podem partilhar nutrientes, não é? Exatamente. E há um aspecto, aliás, que a maior parte das pessoas não sabe, é que numa árvore, pelo menos metade, mas às vezes muito mais de metade da árvore não se vê, está debaixo da terra. Exato. As raízes. Numa árvore, por exemplo, de 2 toneladas, as raízes andam à volta de 1 tonelada. E quando não andam, há disparados. Olha, por exemplo, estes ventos terríveis que tivemos aqui, muitas árvores caem porquê? Porque tem uma caldeira estreitíssima, não é? Às vezes, passado 2 ou 3 metros, tem cimento, ou tem betão, ou tem não sei o quê. E as árvores, coitadas, definham nas suas raízes. E, portanto, facilmente são desligadas da terra onde tinham vivido. Exato. Bem, são realmente seres incríveis, conseguem comunicar entre eles, avisam-se quando, por exemplo, uma está a ser atacada por uma praga, consegue emitir sinais e aí com a ajuda dos fungos para avisar as outras, atenção, está aqui um inseto que nos está a atacar. Enfim, seres que ainda só agora é que começamos a descobrir alguma coisa desta vida, deste submundo do que se passa por baixo dos nossos pés quando Dá muito mistério. ainda há muito, e ainda bem. Os grandes cientistas botânicos continua a haver muito mistério nesse mutualismo Uhum. debaixo da terra. hum, e as raízes até ao ponto mais capilar da raiz, no fim, são quilómetros e quilómetros de extensão, se fosse feita uma medição dessa. Ao ouvi-lo falar e ao ler os seus livros, porque este não é o primeiro livro que escreve sobre árvores, pensamos, bem, isto é uma paixão que tem por estes seres, é uma paixão que tem pela botânica, mas não foi amor à primeira vista, porque logo aqui nas primeiras páginas escreve: costumo dizer que com as árvores não há amor à primeira vista, conquista-se com paciência e consideração. Não, tem que ser visto no contexto da frase toda, não é? Claro. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, portanto, em 1972, quando casei, não é? Há 52 anos, a casa com a minha mulher, não é? E a minha primeira preocupação, antes até das mobílias, foi arranjar umas As árvores. não, umas plantas, era um apartamento, umas plantas, não é? Que aliás já vinha dos meus tempos de criança, não é? Na casa dos meus pais ou na casa dos meus sogros. Havia as avencas, os fetos, as aspidistras, que é a planta de vaso mais definidora da época vitoriana. E eu, pronto, achava que deveria também ter na minha casa. E isto em 72, quando eu conto isto às minhas netas, elas quase que não acreditam, mas eu consegui com muita dificuldade um livro francês, Les Plantes d'Appartement, as plantas de interior, que me trouxeram uma pessoa que foi e que eu tinha pedido e que foi a Paris. Bem, hoje em dia nada disso é assim, não é? Como nós sabemos. Portanto eu comecei pelas plantas herbáceas, não é? Pelas plantas de apartamento, de interior, depois pelas plantas herbáceas. Depois andei um tempo com as cactáceas, as plantas suculentas, que também gosto muito.
Depois passei para os arbustos e finalmente cheguei às árvores, não é? As árvores são mais altaneiras, não? Nós temos, quer dizer, estamos perante um ser que é maior do que nós, desde logo, não é? Normalmente maior que nós. E, portanto, impõe-se-nos. E, portanto, é nesse sentido que é a ideia da conquista, não é? A ideia da conquista. E também, se me permite, aqui citar uma belíssima frase de Antoine Saint-Exupéry, que dizia mais ou menos assim, mas vê se eu me lembro, mas que também exprime o que quis dizer com essa frase. Ele dizia que os homens, os homens cultivam 5.000 rosas num jardim para encontrar o que procuram. E, no entanto, poderiam encontrar tudo numa única rosa. Certo? Portanto, o tal enamoramento com a árvore é o enamoramento, às vezes é pelo caule, outras vezes é pela flor, outras vezes é para mim, outras vezes é pela ramagem, outras vezes é pela disposição do hábito, do fuste, o perfil do fuste, tudo isso, não é? Mas depois, à medida que vamos... Por exemplo, eu tenho oliveiras, e eu adoro, para mim é uma das áreas preferidas, e estou sempre a descobrir coisas novas na minúscula flor da oliveira, não é? Porquê que a oliveira é uma das suas árvores favoritas? O que é que a oliveira tem? É talvez aquela que eu acho que é mais parecida com o ser humano, não é? Então, Porque é uma árvore. Olha, dou-lhe um exemplo. Basta olhar para o caule, para o tronco de uma árvore, de uma oliveira. Eu tenho oliveiras bicentenárias, mas se quisermos então ver o tronco vergado pela idade, podemos ir ali a Abrantes, à árvore do Molchão, que tem 2.830 anos. Quando Cristo nasceu, a árvore tinha cerca de 800 anos, ainda lá está. E se repararem, a não ser nas oliveiras novas, isso ainda não é, mas passados uns anos, a oliveira no seu tronco tem lá tudo que no fundo é também o filme das nossas vidas. Eu sinto lá júbilo, alegria, também tristeza, sinto compaixão, sinto sofrimento, sinto serenidade, sinto solidariedade. Quer dizer, é um bocadinho a oliveira, o tronco da oliveira é um bocadinho como a Gioconda de Leonardo da Vinci, não é? Podemos lá ver tudo, os sentimentos da Mona Lisa, não é? Ali também a Mona Lisa é o tronco, e lá eu consigo ver todos estes sentimentos. E, portanto, é uma árvore que tem uma serenidade em nome da vida, não é? Às vezes a árvore está toda já esgalhada, toda partida, e ela consegue voltar a viver numa pequena zona da árvore onde ainda passa, onde ainda há vascularidade, não é? Para ela prosseguir. E por isso a nossa vida é cheia é feita disso, não é? De altos e baixos, de euforias e de momentos mais tristes, de doença e de saúde, de ambição e de conformismo, tudo isso. É isso que eu vejo na oliveira e por isso adoro a oliveira. eu se calhar agora vamos chocar aqui biólogos, botânicos e até psicólogos, mas será que cada árvore terá uma espécie de personalidade? Sim, tem. Olha, por exemplo, a Magnólia, que é uma que eu trato aqui, né? Magnólia grandiflora, porque há a Magnólia solangiana, que é aquela que neste momento dá flores muito bonitas antes de nascerem as folhas, não é? Esta é a Magnólia grandiflora. É uma árvore profundamente aristocrática. Quer dizer, voltasse à Idade Média, clero, nobreza e povo, a Magnólia era a árvore da aristocracia, não é? Portanto, dignitária da nobreza, não é? E este é um exemplo. E porquê é que ela é assim? Porque é uma árvore garbosa, traja bem, tem umas flores, as flores da magnólia, além de ser uma fragrância absolutamente para mim notável, não é? São flores que têm ainda o mesmo aspecto das que existiam há 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Portanto, é aliás, no livro está mesmo uma das
uma das flores com uma abelhazinha no sítio. Esta foi tirada no monte, no Alentejo. Aliás, muitas foram tiradas lá, não é? E, aquela cor branca, o perfume, a categoria com que ela se porta do ponto de vista do hábito, o modo como ela tem a folha, um verde muito bonito, mas do lado do limbo inferior é uma cor acobreada, não é? É tudo, é como se fosse uma condecoração, não é? Isto é um exemplo apenas. E há árvores caprichosas. Eu, por exemplo, estou a lembrar-me de uma, o limoeiro, Há o limoeiro, que é um bocadinho caprichoso, o não limoeiro é? é caprichoso, aliás, temos que lhe dar umas vergastadas, não é? De vez em quando. Meu Deus, vamos ter queixas no Não, provedor do exatamente. telespectador. Sim, hoje em dia é preciso ter cuidado com os maus tratos, não é? Mas também é a única. Dizem, eu não comprovei isso tecnicamente, não é? Mas dizem que de facto as oliveiras precisam de levar Limoeiros, limoeiros. peço desculpa, eu estava já. Limoeiro precisa de ser abanado, não é? E levar assim os açoites. A lógica é que para estimular a circulação Circulação da seiva. vascular e, portanto, poder dar mais limões. Há quem diga que é verdade, admito que sim, não é? Eu gosto muito de limão. Eu gosto muito da O meu cor, limoeiro é gosto caprichoso, muito confesso. da cor do fruto do limão, não é? Gosto muito. Falou há pouco das fotografias que estão neste livro, algumas tiradas no monte, no seu monte, no Alentejo. Bem, esta não foi tirada, a fotografia desta capa, que é lindíssima, com umas cores outonais, não foi tirada em Portugal. Será que vamos poder ter, eventualmente, um volume dedicado às árvores que podemos encontrar além fronteiras? Essa foi tirada em novembro do ano passado. Imaginem, na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, na zona desmilitarizada para os mais velhos, no paralelo 38, não é? Eu gosto muito do Oriente, Japão, Coreia, aqueles países, gosto muito. E gosto muito, sobretudo no outono. Sei que também na altura da floração são muito bonitos, mas eu vou lá muitas vezes, ou algumas vezes, porque não sei se repararam, quem inventou o outono foram as árvores. A policromia, a purificação, desnudando-se, elas são purificadas, a policromia na queda das folhas, todas as cores, a palete completa de cores, é de facto um prodígio da natureza vegetal e das árvores em particular. E há muitas árvores, por exemplo, nas cidades de Seul ou, por exemplo, em Tóquio, é sobretudo a ginkgo biloba, que é uma árvore que eu adoro, não é? Sobretudo na altura em que as folhas ficam um amarelo dourado, como, por exemplo, ali no Jardim das Amoreiras, é uma beleza estar lá, sentado, a observar a cor da ginkgo biloba. Mas isto no campo, na Coreia, é muito frequente, e também no Japão, não é? Isso é um Acer palmatum, Acer palmatum japonicum, é o nome científico, mas é um bordo ou um Acer, portanto daqueles mais pequeninos. Vê-se muito também em bonsai, na técnica de bonsai, não é? E eu quando tirei a fotografia, primeiro porque tirei várias fotografias e tirei esta porque achei belíssimo, não é? Quer dizer, realmente é êxtase das cores. E tirei com o telemóvel, que eu não tenho máquina fotográfica, também sou amador nisso, é com o telemóvel que tiro. E, e também achei curioso pelo seguinte: dizia eu à minha mulher, já viste estas árvores tão bonitas, indiferentes no melhor sentido da expressão, há separação entre entre coreanos, neste caso. É a beleza oferecida diante do ódio, diante da divisão, diante do afrontamento. E esta até é uma das coisas que nós podemos aprender com as árvores. Elas são a expressão do amor, o amor no sentido quase. O amor é no sentido da ordem última do mundo, não é? A ordem social, a ordem ética, a ordem económica, todas essas coisas, a ordem humanista e finalmente a ordem do amor, não é? E é assim que eu tirei esta fotografia e depois, de facto, até nem fui eu, indiquei várias à Porta Editora
e ela escolheu esta. Portanto, a escolha final não foi minha, mas foi da. Foi da Mas é magnífico, é magnífico. Porque Costuma viajar para ver árvores? Porque, por Como? exemplo, costuma viajar Sim, para ver árvores? Porque sabemos que, por exemplo, aqui o Jardim Botânico é muito visitado por estrangeiros que vêm de propósito ver determinadas espécies que são difíceis de observar sim, claro. noutros locais do mundo. Também o faz? Sim, 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 sim. Tive estava a fazer a pergunta, estou-me a lembrar no Jardim Botânico em Amsterdão. Fui lá descobrir, estufa, claro, que nunca mais tinha visto. Tinha visto quando era jovem, quando estive em Angola, não é? Quando fui a Angola, a Welwitschia mirabilis, que é aquela planta que está no deserto da Namíbia, não é? Exato. E que só tem flor um curtíssimo espaço de tempo, não é? Tempo, e elas podem ver 1000 anos Exato. coisa, e nunca mais tinha. Portanto, eu vi-as com os meus 17 anos, 18, 19 já, e, eh, e, e- e na altura não tinha máquina fotográfica, não é? Não havia. Isto nos anos 60. E eu não havia para mim, pelo menos. E fiquei sempre com a memória e não a tinha visto depois outra vez. E conseguia fotografar, embora em estufa, mas lá estava ela e eu cumprimentei-a e fiquei feliz por a ela ter regressado, não é? Mas eu gosto de viajar em qualquer sítio por onde eu vá, Jardim Botânico. Já fui aos Kew Gardens, a Londres. Em Londres. Não, é a minha grande falha, até por um acontecimento que teve lugar há muito pouco tempo e que eu gostava de ter assistido, que é a floração da flor cadáver, que é uma flor enorme que existe normalmente nas florestas da Indonésia, Exatamente. e que só dá flores de 7 em 7, 8 em 8 anos Também não vi. durante poucos dias e abre, e na verdade o odor que exala é profundamente desagradável e por isso se chama flor cadáver, para atrair as moscas para que depois se Eu, por possa, se acaso, possa tenho uma. reproduzir. Eu, por acaso, tenho uma, mas pequenina, não é? Tem uma flor cadáver. Não, não é flor cadáver, é prima da flor cadáver. Então, Não, também a floração é pouco tempo, mas é anual, mas não se pode estar ao pé da flor, não é? Aquilo é uma coisa, não, é proibitivo, não é? Está num recanto, mas não é incomodada e veio resistindo, apesar de tudo, não é? Porque, a princípio, eu jogava que não resistiria às geadas do Alentejo e consegue resistir, não é? talvez Mas seja essa. como dizia a minha mulher costuma dizer que entre as várias causas de morte que eu possa ter enfrentar, há duas que elas consideram que estão em primeiro lugar. Uma derrota do Benfica, ou a segunda, relacionada com a botânica, qualquer dia vais contra um poste ou contra uma árvore, estás sempre a olhar para cima. E portanto, até agora já aconteceram coisas perto disso, mas não aconteceu ainda isso, não é? Talvez seja essa a grande lição que podemos aprender com as árvores, a resistência, a resiliência e, eventualmente, esta solidariedade que se estabelece entre elas, em que são capazes de partilhar alimento quando há uma árvore que está mais fraca. Será que são estas as lições que podemos nós, humanos, aprender também com as árvores? Ah, nós aprendemos com as árvores, em primeiro lugar, esse mutualismo, não é? Essa perspectiva mutualista de ajuda, de entreajuda e de conquista de nutrientes, ou de espaço, ou de sol, em harmonia, não é? É uma coisa muito interessante, é ver árvores. Eu tenho árvores altas e elas lá conseguem encontrar um meio de ir pelo lado ou por outros caminhos para atingir o mesmo objetivo. Outro aspecto que eu acho que a árvore também nos ensina, e sobretudo ensina-nos neste tempo de hiperconsumismo e do tempo em que as pessoas deixaram de pensar, ou muitas pessoas e muitos jovens deixaram de pensar que podem escolher sem renunciar. Sim, porque quando eu escolho uma coisa, estou a renunciar a outras, não é? Certo? Eu, para estar aqui consigo, tive que renunciar a algumas coisas. Ou a Ana Daniela comigo, ou os senhores e as senhoras comigo, não é? Hoje as pessoas querem escolher tudo, não é? Isso, aliás, nota-se no Natal, não é? Em que as crianças recebem 10 Muitos presentes que às vezes nem conseguem embrulhos abrir todos. e a certa altura é uma confusão completa. Eu, no meu tempo, era uma coisinha muito simples, mas
era saboreada até ao tutano, permitam-me esta expressão, não é? Que era aquilo, era a essência, não é? A árvore ainda tem a noção da essência, não é? Ou seja, ela não consome mais recursos do que aqueles que precisa para se alimentar, para crescer, para dar fruto, etc. Ela, ela é prudente no sentido quase de São Tomás de Aquino, que dizia que a prudência é o modo de escolher os meios certos, certíssimos para atingir um fim, não é? Que são aspectos onde nós talvez tenhamos muito a aprender com as árvores, e entre outros. Tony Bagão Félix, muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco neste Clube de Leitores da RTP3. Obrigada também ao público aqui presente. Deixo o convite para que continuem. O autor está disponível para autografar e para conversar e para responder eventualmente a algumas perguntas. Tenho então a agradecer a vossa presença. Obrigada e até breve.